Os maias. Você com certeza já ouviu falar sobre esse povo enigmático que habitou as terras mesoamericanas. Sua cultura misteriosa e legado marcante ecoam através dos séculos, despertando nossa curiosidade sobre suas pirâmides majestosas, escrita intrigante e a precisão notável de seus calendários astronômicos. Ao surgir o século XVI, logo após o descobrimento da América, navios espanhóis navegaram rumo à América Central, trazendo consigo soldados e líderes prontos e muito ansiosos para explorar e conquistar as riquezas da região. No entanto, o que se depararam foi um dos mais intrigantes enigmas da história do continente. Ao adentrarem o território, os europeus se depararam com cidades majestosas engolidas pela densa vegetação das florestas tropicais. Entre elas, casas, templos, palácios e estruturas administrativas que permaneciam abandonadas há séculos. Surpreendentemente para os espanhóis, aquilo era tudo o que restara de uma das maiores civilizações já existentes: os enigmáticos maias. Você não precisa ser fã de história para saber o que aconteceu com os maias, mas precisa admitir que é um tanto quanto intrigante o desaparecimento de uma civilização inteira. Mais de 500 anos já se passaram e ainda há muitas teorias sobre como a sociedade maia simplesmente deixou de existir. Mas antes de continuarmos, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. A civilização maia foi considerada a mais densamente povoada e culturalmente dinâmica do mundo durante sua época auge, que foi de 250 a 900 d.C. Ainda hoje podemos encontrar a influência dessa cultura em países como Honduras, Guatemala e El Salvador e no México. Eles são admirados pelo seu legado matemático, com seu sistema numérico e calendário preciso, com fases da lua e eclipses, uma coisa totalmente complexa para aquela época. Vocês lembram daquela teoria a respeito do fim do mundo em 2012? Pois é, coisa dos maias. Isso porque alguns calendários maias abrangiam um período de 5.000 anos, sendo que 2012 já não contava mais em seus calendários. Mas como sabemos, o mundo não acabou. Outra teoria de conspiração é a crença de que os maias teriam recebido e interagido com alienígenas que naquela época teriam parado aqui na Terra. E você conhece alguma teoria? Deixe aqui nos comentários. Além do legado matemático, não podemos deixar de falar da arquitetura, língua e até mesmo seu sistema astronômico. Outro exemplo está na arte, com murais repletos de pinturas e trabalhos em cerâmica, além do desenvolvimento de uma escrita sofisticada que era toda feita com desenhos chamados logogramas. Como podemos perceber, eles demonstravam um conhecimento avançado que desafia nossa compreensão sobre a época em que viveram. Os maias construíram cidades elaboradas, avançadas para sua época. Suas pirâmides, templos e observatórios ainda ecoam a grandiosidade de um povo sofisticado e culturalmente avançado. Os vestígios deixados pelos maias são enigmas cheios de mistério e fascinação. À medida que exploramos as ruínas e os artefatos, entendemos a complexidade de uma civilização que se estendeu por séculos e desapareceu sem deixar um registro claro de seu declínio. Mas o que levou ao seu misterioso desaparecimento? Foi na verdade a falta de algo que nós não conseguimos viver sem. Estou falando da água. Por longo tempo, os estudiosos teorizaram sobre a possibilidade de que essa civilização fora dissipada devido a um período árido. No entanto, pela primeira vez, este estudo trouxe à tona evidências concretas. A partir do ano 820 houve um período prolongado de seca, estendendo-se por cerca de 95 anos, que é considerado um dos eventos mais intensos desse tipo. Esta seca é apontada como a causa primária por trás do desaparecimento dos maias. As chuvas diminuíram pela metade, na verdade em algumas regiões a diminuição chegou até 70%. Com 2 milhões de habitantes, um povo que dependia da agricultura, já que a base da sua alimentação era uma planta muito conhecida nossa, o milho.
A falta de chuva deixou as terras inférteis e de repente não havia comida suficiente para toda a população. Com o longo período de seca, regiões povoadas ao sul da Guatemala se viram vazias pois as pessoas se mudaram para o norte em busca de água e alimentos. Nem todos morreram por causa da seca, mas cada vez mais pessoas começavam a migrar ao norte. E aqui nos deparamos com o famoso ditado: nada é tão ruim que não possa piorar. Pois foi aí que a região do norte também começou a sofrer, com uma seca ainda mais intensa. E esse pode ter sido o declínio total da região norte, com sua população se dispersando, o poder maia foi enfraquecendo, e com os poucos que ainda habitavam a região, tentaram, mas não conseguiram resistir aos espanhóis. Lembra das aulas de história o que aconteceu quando os espanhóis passaram a colonizar a América Central? Pois bem, com os maias também não foi diferente. Um povo já enfraquecido por causa das situações que haviam vivido, com a chegada dos espanhóis foi como o ultimato para eles. E acabaram sendo dizimados pelas armas de fogo e doenças que os espanhóis traziam da América. Hoje ainda restaram alguns poucos povos e etnias e comunidades na América Central que são descendentes diretos dos maias. Estima-se que 80% de toda a população de Yucatán, um estado localizado ao sul do México, seja formado por descendentes desse povo. A população reconhece o vínculo com seus antepassados e muitos deles são literalmente indígenas que vivem da agricultura e que ainda preservam o idioma maia. E se você disser a algum deles que o resto do mundo acredita que o povo maia se extinguiu, sem dúvidas ele teria uma reação de espanto, porque eles se reconhecem como maias e preservam muitos valores culturais das suas origens. A história sempre tem dois lados. Enquanto os vestígios dessa civilização antiga sussurram segredos indecifráveis, somos lembrados da nossa própria fragilidade diante das mudanças climáticas. A história dos maias permanece como um lembrete poderoso da interconexão entre o ser humano e seu ambiente, destacando a importância da preservação ambiental e do equilíbrio entre sociedade e natureza.